Antes de mais nada, eu queria que me falasses um bocadinho da tua infância e das vivências na Bahia, sobretudo se tivermos em conta a zona onde cresceste, que é no Curuzu, né? Não só como é que isso te moldou, mas de que forma é que te ajudou também na construção da tua própria identidade e como é que tu partes daí, desse território, para o resto e para a artista que nós vemos hoje. Eu nasci em um bairro onde tive o prazer de ter uma relação muito profunda com o Ileaê. Então isso moldou completamente o meu olhar sobre a dança, sobre a música, sobre valorizar a própria pele. Nasci em uma família que eu tenho irmãs que eu sou a mais escura das minhas irmãs. Minha mãe é mais clara, minhas irmãs são mais claras, mas minha família sempre preservou e sempre compartilhou que nós tínhamos belezas diferentes. Era isso que eu ouvia quando era criança. Então eu nunca cresci com o pensamento de que eu era uma criança menos, por ser mais escura. Claro que depois veio o sistema e o mundo afora e trouxe essas racializações dentro da própria negritude para mim. E eu lembro que, mesmo não saindo de casa, porque eu não saí de casa até os 12 anos de idade, só ia para a escola com minha tia-avó, voltava para casa, brincava em casa. Que éramos 3 meninas, então tinha essa proteção. E eu lembro que eu era uma criança muito discreta, muito calma, muito calada. Mas quando tinha festa, quando tinha festa que tocava Ilê, eu ia pra frente dançar. Então minha família é uma família também de bailarinos. Meu pai é o diretor artístico do Balé Folclórico da Bahia, é o diretor artístico, coreógrafo do Teatro Bandolodum. A minha mãe, a minha tia trabalhavam com Apolônio, que é um dos fundadores do Bloco Afro Leaê. Então eles viajavam. Eu cresci nesse ambiente e isso me moldou muito para saber onde é que meu corpo poderia existir, de que forma meu corpo poderia existir e de que forma os meus pensamentos poderiam existir. Então depois disso, eu digo que tudo que eu fiz foi mais resultado do que eu aprendi na minha casa do que qualquer outra coisa. Mas mesmo antes da música, há uma passagem pela dança, Sim. mesmo a nível profissional. Essa experiência de palco também sentes que de alguma forma te ajudou naquilo que tu fazes hoje? Completamente. Sim, eu comecei a dançar com 17 anos profissionalmente. Fui para o Balé Folclórico da Bahia, onde meu pai é diretor e coreógrafo, e tive uma das maiores e melhores educações artísticas que alguém pode ter. O Balé Folclórico da Bahia hoje não forma só profissionais para o mundo da dança, tem profissionais do balé folclórico no mundo todo, mas não só dançando, também com outras profissões. Então essa formação artística que eu tive foi a base para eu ser quem eu sou e a cantora que eu sou hoje. Foram quase 15 anos de carreira. 15 anos, foram 15 anos de carreira, onde eu trabalhava com companhia. Então eu tinha uma rotina de companhia de dança que é um pouco diferente da que eu tenho hoje. Eu posso passar o dia todo fazendo outra coisa e depois vou à noite ao show, passagem de som. Na dança você tem uma disciplina onde você trabalha todos os dias para fazer o espetáculo. Todos os dias tinha aula, todos os dias ensaio, rotina de horários muito fixas. E esse lugar para mim tudo é muito visual. É isso, mesmo na música, o visual para mim ele é muito importante. Eu penso música através do movimento, eu penso música através da imagem. Então a dança, o balé folclórico, ele me deu essa base de construção para poder depois ir para a música. Mas eu sempre quis cantar. Pois era isso porque eu ia falar agora aqui. Tu tiveste uma experiência mesmo antes de te lançares a solo, fizeste parte da Orquestra Afro-Sinfónica? Sim, eu fui uma das fundadoras da Orquestra Afro-Sinfônica no começo da construção. E a Afro-Sinfônica, ela me puxou um pouco da dança. Disse, agora está chegando o fim desse ciclo. Quando eu comecei na Afro-Sinfônica, senti que estava afindando um pouco na dança. E gradativamente, porque foi algo que para mim também precisava de um tempo, eu fui me desligando da dança profissionalmente
e fui me conectando mais ainda com a Afrosinfônica e fazendo back vocals para outros artistas e trabalhando com esses outros lugares que até dentro do próprio balé folclórico. Eu saí do balé folclórico e depois de muitos anos voltei para cantar. Então também foi um outro olhar de estar dentro dessa companhia que me formou. Eu acredito que ter esse encontro, participar da orquestra, fez com que eu acreditasse um pouco mais na minha voz. E foi um dos melhores anos que eu tive da minha vida, assim, de entendimento enquanto cantora. E como é que, já vimos que ele te ajudou um bocadinho, eu queria agora que explorasse um bocadinho como é que esse projeto, de certa forma, te ajudou ou não, porque pode não ter ajudado, na visão não só sobre a música, mas também sobre a negritude e a forma como podemos expô-la ao mundo. Sobretudo porque na altura as coisas não aconteciam ou não tinham a mesma dinâmica que têm hoje. Repete a pergunta para mim, por favor. Queria te perguntar como é que a passagem pela orquestra mudou ou moldou a tua visão sobre, não só sobre a música, mas sobre a negritude também, sobre a música feita por pessoas pretas que na altura não tinham o espaço que têm hoje. Primeiro, eu não acreditava, eu nunca me imaginei, assim, toda a minha existência, que eu seria cantora de uma orquestra. Isso não era uma realidade. Então, encontrar com a orquestra, tinha momentos logo nesse início que eu olhava e dizia, nossa, eu tô cantando em uma orquestra. É muito forte, principalmente que é sempre a nossa música e quem somos é sempre colocado muito no popular e nunca estar nesse lugar dessa erudição. E apesar da orquestra afrosinfônica ter outras ramificações e raízes fundamentadas na musicalidade afro-brasileira, afro-baiana, para mim ainda não era uma realidade. Então foi de um grande impacto de entender qual era a minha voz dentro dessa estrutura, de fortalecer a minha voz dentro dessa estrutura, de criar uma segurança. Eu acredito que foi uma continuação do balé folclórico, quando a gente fala de negritude, porque no balé a gente, enfim, uma das maiores companhias folclóricas do mundo, o balé folclórico. Então a gente passa por toda a cultura da Bahia e a parte religiosa também. Então isso me fortaleceu muito. A orquestra foi uma continuação desse lugar, mas a orquestra para mim foi um olhar muito de realizar algo que eu achava que não teria nenhuma oportunidade de realizar, porque nem por minha capacidade, mas Parecia distante. por não parecer que tinha esse espaço, que era possível. Então, quando o Biratã me chamou para poder, o maestro Biratã Marques, que é um dos meus grandes amigos, e sempre está comigo da melhor forma possível hoje, em algumas produções minhas, que eu fui cantar nessa orquestra, eu disse, nossa, eu posso ser cantora de orquestra. E isso para mim foi um presente muito grande. Vamos falar agora um bocadinho do teu projeto, Outras Áfricas, que é um projeto que continua vivo e em mutação, que também ao longo do tempo se tem transformado num espaço de escuta, de travessia e reencontro, mesmo contigo e com a África. Queria te perguntar o que é que mais te transformou nesse percurso, e sei que houve aqui uma passagem por alguns países do continente e queria que explorasse isso um bocadinho também. Bom, em 2000, a primeira vez que eu botei o pé no continente foi em 2008, eu acho, 2009, que foi com o Balé Folclórico da Bahia. Nós fomos em Togo e mudou totalmente minha perspectiva. E as vindas à diáspora, né? Que é Portugal, que é a França. Eu considero muito esses países diáspora, porque quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a visitar Portugal, eu não encontrei tão forte a cultura portuguesa, e sim africana, principalmente Cabo Verde, Angola. Tanto que eu lembro que na época a gente tinha aquela internet que era meio discada, que é bem lenta,
E eu baixava as músicas em um aplicativo, nem era aplicativo, eu nem lembro, mas era um programa que você baixava, que era o Emule. Ah, E eu baixei algumas coisas, então eu ouvia muito os Tubarões de Cabo Verde, eu ouvia muito as gingas, eu ouço as gingas até hoje. Porque eu também sou muito fã da música angolana, então eu ouço mais música angolana do que qualquer outro país. E é muito interessante, porque eu ouço mais, em primeiro lugar, eu ouço muita música africana, de diversos países. Eu ouço muito a música brasileira e muito pouco a música americana. Algumas coisas que vêm realmente das coisas que eu herdei com meu pai. E quando eu estava nesse ir e vir, eu comecei a entender que tinha uma relação das claves rítmicas com as claves rítmicas da Bahia e das coisas que eu já ouvia. Então, para mim, surgiu, naquela época, que a gente está falando de 2010, uma inquietação muito grande, que era... Parece que eu pertenço... Parece que isso pertence a mim também. Isso vem... É mais ou menos não do debate que às vezes, que ultimamente se tem, não é bem debate, mas que tem acontecido com algumas figuras públicas no Brasil que têm ido atrás da sua ancestralidade, seja até por testes genéticos. Por exemplo, recentemente tivemos uma atriz da Globo que fez um teste genético e descobriu que tinha raízes nigerianas e acabou por ir lá visitar também. Tem a ver com isso, com o facto de vocês assumirem a negritude, mas não saberem bem de onde é que ela vem, de onde é que ela parte? Olha, eu não fiz esse caminho. Tanto que eu não fiz o teste. Eu vou fazer agora, mas eu nunca fiz o teste. Eu tenho uma coisa que para mim é muito forte, eu nunca me considerei brasileira. Eu me considero uma mulher baiana. Eu me considero uma mulher nascida no Curuzu, nascida em Salvador, da Bahia. Isso é muito forte. O território baiano é muito forte para mim, dentro de mim. Mas quando fala de Brasil, eu sempre me senti muito deslocada. Mesmo assim, eu nunca pensei em um retorno. Preciso retornar exatamente para um lugar. E eu acho que inconscientemente eu entendo, e hoje com mais firmeza, é que não tem um lugar para voltar. Tem muitos lugares para a gente se reconectar. Eu sempre vou ser uma mulher do Brasil, diaspórica, que teve uma ruptura muito grande e que por mais que eu faça qualquer coisa, eu nunca vou conseguir reconectar. Da mesma forma que esse resgate e esse lugar essa busca por reconexão também faz com que alimente uma parte. Então, parece ambíguo isso que eu estou dizendo, e um pouco confuso, mas é o que eu sinto muito forte. Naquela época eu não fiz esse retorno e não tenho feito. Mas a música acaba por entrar aqui como forma de conexão ou de reencontro. Existe um lugar eu tô enfim, gaguejando porque eu estou elaborando a resposta, mas é porque, de fato, eu nunca pensei em preciso voltar para tal país, que a gente está falando de um continente, então para mim sempre foi no lugar de sentir muito forte. Tanto que eu sentia Cabo Verde, ouvia muitas músicas de Cabo Verde, dos Tubarões, de Semedo. Sara é uma das minhas referências musicais. E entender também que, de certa forma, eu digo que o Cabo Verde é o irmão mais velho do Brasil, né? Veio Cabo Verde e teve todo esse processo, no processo de escravização, de criação desse espaço, e veio em Brasil. Mas ao mesmo tempo, eu nunca quero dizer que eu pertenço a vários lugares, mas todos os lugares que eu estou passando, eu me sinto em casa, e isso para mim é muito forte. Mas eu me desprendi de pensar que eu tenho que voltar para um lugar, e sim que eu penso muito daqui em diante, que é o que eu estou fazendo na minha vida, qual é o legado que eu quero deixar, se eu estou compactuando e estou fortalecendo meus irmãos e irmãs de África, de que forma eu posso fazer que isso seja efetivo para o nosso presente e futuro. Então eu acho que é muito mais nesse lugar. E quando eu me reconectei com a música, como eu digo, eu ouço
quando eu chegar ao final de ano do Spotify, Paulo Flores está lá. O primeiro da fila, tio Paulo está no primeiro da fila. Quando eu vejo o mapa das músicas e da arte, então eu me conecto com artistas plásticos, com o audiovisual, tem outros, os poemas, tem outros lugares também, além da música, que eu me conecto, e eu percebo que para mim é tudo muito reconhecível. Familiar. Muito. Tanto que eu fui recentemente à Guiné-Bissau e assim que eu cheguei disseram, és daqui, és Banto, és daqui, faz parte de cá. E já me deram um nome, que é o Inda. O Inda é nossa, na etnia Balanto. E foi um grande presente para mim. Eu, de fato, me senti muito em casa, porque a Bahia é muito parecida com Guiné-Bissau. Da mesma forma que eu fui para Cabo Verde e me senti também muito em casa. Com certeza, quando eu for em Angola, eu vou me sentir mais em casa ainda. Quando eu for em Moçambique, me sentirei em casa. E por isso que eu digo que... e eu fico com essa mente de estar sempre recebendo esses espaços, esses lugares. Porque para nós... por isso que eu digo que é complicado eu dizer que eu estou voltando para um lugar, porque para os diaspóricos podem ser lugares familiares e parecidos para nós, mas a gente está falando de países com distinções, com línguas diferentes, com línguas inclusive dentro da própria região, do próprio país, com formatos diferentes, com etnias diferentes, com formas de enxergar a cultura diferente. Então, quando eu digo que eu estou indo para um retorno e que eu me reconheço e que não é uma forma de dizer também que não é tudo igual, né? Eu estava comparando o crioulo de Guiné-Bissau de Tarrafal, porque os crioulos são diferentes o crioulo de Cabo Verde, de Tarrafal, porque o crioulo em Cabo Verde são vários, com o crioulo que eu ouvi em Guiné-Bissau. E eu disse, são diferentes. Em Guiné-Bissau eu estava conversando sobre as etnias diferentes. Então, quando eu digo que eu não estou em busca de voltar para um lugar, é porque eu realmente não estou voltando para lugar nenhum. Ao mesmo tempo eu estou aqui abraçando todos esses espaços e esses lugares que eu estou frequentando. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Sim, estou a perceber. Ia perguntar agora, na música e na construção daquilo que é a tua música, como é que tu vais buscar esses espaços dignificando o que já lá estava? Um bocadinho na ótica do que estávamos a falar antes da entrevista. Sim, eu tenho projetado muitos projetos para o ano que vem e a ideia sempre é essa, a partir do Outras Áfricas. Outras Áfricas foi meu primeiro show, eu não falei isso. Outras Áfricas foi meu primeiro show de carreira. Eu não tinha gravado música, eu não tinha feito nada, eu só montei um show com um grande amigo meu, que é o Elísio Lopes Júnior, que foi o diretor artístico desse show. E eu entendia que eu pertencia a lugares. E essa musicalidade era muito identificável para mim, batia forte dentro de mim. Então eu criei um show chamado Outras Áfricas, que eu cantava de vários países, música de vários países. De Cabo Verde, de Angola, África do Sul. Então tem essa vontade de estar perto de todos esses países através da música. E aí depois de mais de 10 anos, eu tenho começado a criar um projeto onde esse filho ele cresça e ele tome outras frentes. Hoje em dia, de alguns anos para cá, uns 3 anos para cá, eu só realizo esse show Outras Áfricas se eu tenho um artista, no mínimo, africano no Brasil, participando desse show, ganhando esse cachê, colocando sua arte no mundo, subindo no palco junto comigo, porque esse é um ato político de existência e resistência. Se para nós, artistas brasileiros, negros no Brasil, é tão difícil e tão complexo colocar nossa arte no mundo, subir no palco, ganhar cachê, imagine para os nossos irmãos e irmãs de África. Então, para mim, é um lugar muito político. E então, hoje eu penso muito em me reconectar da melhor forma possível, mas sabendo que
nunca vai ser o suficiente. Tem uma ruptura e ela foi feita. Então, eu sonho em português. Pergunto aos meus irmãos, meus amigos do continente se eles sonham em português. Você sonha em português? Eu sonho em português. Eu não tenho uma língua para chamar de minha. Eu posso aprender e eu posso pertencer e eu posso morar e eu posso fazer tudo, mas ainda assim, ainda existe um corte e que é uma ferida muito grande, que eu penso muito pouco sobre isso, nessa ruptura, mas é uma ferida muito grande que nós temos no Brasil e por isso que a gente faz diversas coisas para voltar, por isso que a gente faz diversas coisas para retornar, sem saber exatamente para onde nós estamos voltando e fazemos o teste DNA para saber, para ver se a gente se reconectar mais rápido, mais profundo, mas existe... Ajuda também, pode funcionar como uma bússola, vá? Sim, exatamente. E a gente faz tudo isso para tentar se reconectar, mas infelizmente, eu sinto que a gente não vai conseguir chegar lá. Até porque eu posso saber que eu vim de Guiné-Bissau e eu posso saber que, de repente, eu sou da etnia Balanto, mas a forma como eu aprendi a viver no Brasil não é a forma... Não é. Culturalmente, nós temos muitos choques, muitos formatos, assim, que é difícil mesmo. Então, só para dizer que eu realmente não acredito nessa reconexão total, mas essa busca é uma busca que eu acredito que ficarei fazendo até os meus últimos dias de vida. Mas hoje, o que eu penso é o que estamos fazendo hoje, o Brasil, para o continente africano. O que estamos fazendo para os países palopes, o que de fato nós estamos fazendo de diferença. E aí, na minha terra, a gente chama de sangue no olho. Então aí eu venho com sangue no olho para poder realizar projetos que aconteçam. Eu sou pequena, tenho 1,59 m, mas eu tenho na minha mente e busco realizar projetos grandes para que de fato a gente consiga fazer com que tenham potencializações desses dois países. No meu caso, eu estou falando de arte, estou falando da música, estou falando da dança, que são ramificações que são os meus atravessamentos. E que eu tenho um currículo para poder criar um projeto, para dialogar com algumas pessoas, para poder conseguir realizar. Mas hoje, uma das minhas metas na vida é fazer com que a arte do meu estado, do meu país, Brasil, dessa africanidade, ela seja reconhecida em todos os lugares do mundo e, junto com isso, no mesmo patamar que os artistas do continente africano, os que se atravessam o meu caminho, eles tenham a valorização e o reconhecimento que eles sempre tiveram. Eu não estou fazendo nada, nenhuma novidade, não estou criando algo novo, eu não estou descobrindo ninguém, eu só estou dizendo, isso aqui tem luz. E vamos olhar essa luz que está aqui, para não ficar parecendo que está nesse lugar de salvação, que não é sobre isso. Eu agora tenho trabalhado, fiz esse show aqui em Lisboa com os Netos de Bandim, que para mim foi, sim, eu me encontrei. Porque os Netos de Bandim parecem muito com o Balé Folclórico da Bahia. E o Negado, que é uma pessoa incrível, que é o criador dos Netos de Bandim, ele parece muito com meu pai. Eles pensam a arte para além da caixinha. Eles pensam que a arte pode ser produzida aqui e que essas pessoas que estão produzindo arte, que estão crescendo através da arte, sendo educadas através da arte, elas podem fazer o que elas quiserem no mundo. Então eu senti uma conexão muito forte com os Netos de Bandim. Dancei com eles, foi muito bom. Senti que estava... As pessoas perguntam, mas onde você está no vídeo? Digo, estou aí, estou no meio, porque também era isso. Estar com eles não era o lugar do protagonismo, e sim estar junto, como se fôssemos um só. E ter no palco o Maio Coupé, que também é um dos artistas que está no meu álbum. Estar no palco com ele, louvando ele, reverenciando a existência dele, para mim hoje é uma das minhas metas. Eu quero pensar mais para isso, e mais quer dizer remuneração, amplidão das pessoas conhecerem a arte, né, desses artistas, como a minha também, então é tudo muito em conjunto. É um desafio, eu sei,
Como eu falei, eu tenho 1,59 m, sou bem pequena, mas eu quero realizar coisas grandes e sempre no lugar de valorização da existência de quem nós somos, sabe? Para mim é muito nesse lugar. Vamos falar agora do reconhecimento. Tu recentemente foste nomeada embaixadora do projeto Marimba. Queria-te perguntar como é que recebeste essa distinção. Bom, Marimba, eu fiquei muito feliz em estar, né, fazer parte como embaixadora, principalmente ao lado do Paulo Flores, do Manecas, estar nesse time, para mim é muito fortalecedor e fortalece a minha missão, a minha causa, o que eu acredito no mundo. Eu tenho dialogado muito com os países PALOPs. Este ano estou fazendo um projeto que é um álbum, e um álbum com os países PALOPs. Então, 2 artistas, 3 artistas de cada país para fazermos um projeto juntos. E aproveito também para estar nos países. Então, fui a Guiné-Bissau, fui a Cabo Verde, agora falta Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe para poder fazer essa visita, porque além de fazer esse trabalho musical, eu desejo também compartilhar, além da música, compartilhar o que os meus olhos podem ver quando eu estou nesse país. O que os meus olhos podem ver, como estar lá. Então eu faço esse paralelo, essa junção, para poder lançar esses trabalhos. E para mim foi uma grande honra, acredito muito na Marimba, no que eles fazem, no que eles estão se propondo a fazer, que é preservação, que é ir até os lugares mais longínquos de cada país, para poder entender quais são esses instrumentos que estão lá, quais são os instrumentos de cada país e catalogá-los para a gente poder ter daqui a 100 anos isso estar lá registrado, principalmente no mundo da tecnologia. A gente sabe o quanto é precioso o registro, né? O registro aqui faz com que a gente entenda o que foi que aconteceu e o que é que a gente tem. O registro faz com que a gente não morra. Então, o artista ele pode ir embora, mas a obra sempre vai ficar. Então, para mim é uma grande honra fazer parte desse time e eu estou aqui para fazer esse trabalho mesmo de conexão, de fortalecimento e de impulsionamento para frente. E agora a digressão. Oi? A digressão. Ah, sim. Eu já tinha vindo, né, como eu falei, a Europa muitas vezes, mas eu vim dançando, vim com outros artistas, dançando nesse papel. E estar aqui enquanto cantora, trazendo o meu trabalho, está sendo muito bom, de expansão mesmo, de falar um pouco da Bahia, de falar um pouco dessa junção que o meu trabalho tanto com o Brasil, quanto com o continente africano, com esses países que me atravessam. E eu não entendi muito bem sua pergunta, mas eu estou tentando respondê-la aqui. Você está falando sobre a... Cabo Verde, França... sobre esse momento atual. Sim, entendi. Bom, nesse momento, quando eu vim para cá, eu já tinha o show marcado na Gulbenkian, e que foi muito bom, a convite do Dino. Fazer esse show foi muito especial para mim. E como eu estou nesse processo do projeto, desse álbum com os países PALOPs, eu aproveitei e fui a Cabo Verde. E foi muito bom, porque eu já tinha, assim, segunda vez no continente africano esse ano. E o meu encontro com Guiné-Bissau foi muito bom, e meu encontro com Cabo Verde foi tão bom quanto. Mais uma vez estar em Cabo Verde, encontrar as batucadeiras, encontrar com as crianças que também já estão batucando, cantando, dançar com elas, visitar, comer. Para mim tudo é muito nesse lugar. Tem muita coisa que não vai para os registros, eu não registro, porque para mim viver é muito importante, viver mais do que registrar. E tem uma coisa que eu faço em todos os lugares que eu vou, então, tanto em Guiné-Bissau, Cabo Verde, aqui em Portugal,
que eu faço uma vivência ancestral, que eu trago um pouco do que eu sou, e aí eu compartilho antes de qualquer coisa, para depois fazer outros projetos. E essa troca também me traz muita lucidez e muito esse olhar de me entender quando eu estou colocando quem sou eu e entender quem está fazendo essa vivência também. Então está sendo muito especial esse encontro e não para. Então é uma continuação. Fiquei muito feliz do show da Gulbenkian. Também fui a Paris para fazer uma participação na Expo Favela, lá no Teatro de la Concorde. E todas as vezes que eu estou colocando um pouco de arte no mundo, eu sei que as minhas ancestrais estão muito felizes e fortalecidas com isso, fortalecidas e felizes com o que eu estou fazendo, o caminho que eu estou percorrendo. Para mim é muito importante, Marisa. Eu não tenho muitos problemas com a velocidade das coisas, que eu preciso obter um sucesso ou que preciso de coisas grandes rápido. Eu tenho um diálogo com o tempo muito bom. Para mim é muito mais importante a direção que eu estou tomando, o caminho que eu estou tomando, do que a velocidade, entende? Para mim faz muito sentido estar hoje fazendo projetos com artistas do continente africano. Isso me traz um lugar de pertencimento, talvez não de retorno a um país específico, onde eu gostaria de estar, mas faz com que eu me sinta pertencente de algo que é muito maior que eu. Então tudo que eu tenho feito, todos os lugares que eu tenho percorrido, como eu falei, eu só tenho 1,59 m, sou pequena. O que eu estou fazendo é maior do que eu e nem é pertencente a mim. Eu só sou um instrumento para que as coisas aconteçam. E prometi a mim, prometi aos meus ancestrais que eu vou fazer da melhor forma possível, com toda a força que eu tiver. Então fico muito feliz de todas essas passagens que eu fiz. Mas é sobre o que eu estou fazendo agora e sobre a missão e o comprometimento que eu estou fazendo. É sobre o caminho, que pode ser sobre o hoje, mas a gente está falando que é sobre o amanhã também. Fomos bater praticamente na última pergunta. Sim. Que eu ia te perguntar como é que se constrói uma linguagem artística que carrega essa força política toda, primeiro sem perder a liberdade e depois sem sucumbir à pressão do imediatismo, mas essa parte tu já respondeste, então eu vou reformular. Como é que se constrói uma linguagem artística que carrega toda a ancestralidade, toda a força política que tu passas no teu trabalho, sem perder a liberdade poética e também sem que as pessoas vejam como militância, não é? Como que as pessoas entendam a arte no seu todo sem achar que tem que haver necessariamente uma bandeira de pé. Vou tentar responder. Eu, complementando sobre o tempo e sobre não sucumbir aos imediatismos e às necessidades atuais, eu não ando sozinha. Eu nunca estou sozinha. Sempre tem pessoas mais velhas, né? Pessoas mais velhas dentro da minha própria religião, pessoas mais velhas dentro dos cultos, né? Eu sou de Candomblé e também cultuo Ifá, que não é brasileiro também. E eu sempre estou consultando pessoas mais velhas. Eu não faço nada que eu não consulte pessoas mais velhas. Consulto meu pai, consulto meu babalorixá, consulto meu babalaô, consulto minhas mais velhas, minhas griots. Eu sempre estou conversando com pessoas mais velhas. Eu não acredito nos avanços sem a gente consultar os mais velhos. Então, para mim, é um lugar muito precioso e faz com que eu entenda que o tempo é diferente. Então, tem toda essa modernidade, todas as tecnologias que fazem com que a gente precise fazer tudo muito rápido. E eu não consigo realizar dessa forma. Até porque o meu trabalho é sobre profundidade. Eu preciso de tempo para criar algo que
As pessoas tocam tanto as pessoas. Eu não consigo produzir uma música em um mês. Não consigo. Eu preciso de tempo. Eu acabei de lançar um álbum que durou 7 anos, até eu colocar ele no mundo. Eu falo coisas, eu falo poemas, falo textos que eu estou em diálogo com os meus mais velhos há anos. E aí sim eu coloco no mundo. Então tem um lugar de profundidade. E o que me acalma é que quem se conecta com os meus trabalhos e com tudo que eu faço no entorno de mim é porque deseja estar no profundo comigo. É porque deseja também estar no profundo de si. Se a pessoa não está no profundo comigo ou no profundo de si, e não tem a ver com o desejo, tem a ver com o momento. Às vezes a gente não consegue, de fato, se aprofundar em si mesmo. E tá tudo bem, são momentos. E essa pessoa não vai conseguir se conectar com a minha arte, meu trabalho. Ela não vai conseguir. Ela vai precisar mergulhar. Ela vai precisar ir fundo nela mesma. Porque o meu trabalho tá lá, tá nesse lugar. Então, isso faz com que eu mantenha uma calma, E é nesse espaço que encontras a tua liberdade também. Exatamente. E me mantenho calma. Eu estou no meu caminho certo. Eu estou fazendo o que de fato eu fui predestinada a fazer. É muito interessante. Eu descobri alguns anos atrás. Eu tenho esse sinal na testa. E ninguém na minha família tem esse sinal. Só eu tenho esse sinal. Tanto que foi assustador quando eu nasci, porque minha avó era enfermeira, então minha avó estava lá no meu parto, olhou e disse: corre, oncologista, eu acho que é oncologista, vamos ver se há um câncer, se há alguma coisa. E na verdade é só um sinal. E depois eu descobri, através do oráculo, que esse é um sinal de quem é apontada para nascer. É uma pessoa que foi apontada, que estava lá, eu acredito no Ebé, Orum, e pessoas disseram: você precisa nascer. E para mim isso fez muito sentido, porque a minha mãe era virgem quando eu nasci. Então, assim, era para eu ter nascido mesmo. Era para eu estar aqui, era para eu estar fazendo o que eu estou fazendo. Então eu fico muito firme no meu propósito, muito calma no tempo, porque eu não percorro o tempo dos homens e mulheres e pessoas. Eu não percorro o tempo das pessoas. Eu percorro o tempo de tempo. E na minha cultura, na Bahia, no Brasil, o tempo é uma entidade. O tempo é uma entidade que você cultua. O tempo não é algo que você deixa passar despercebido, como se nada existisse, ou que você precisa cumprir porque você tem uma agenda cheia, tem muitas reuniões. Tempo é o tempo de tempo. As coisas acontecem no tempo que precisam acontecer. E elas vão acontecer e vão surgir no tempo que precisa acontecer. E nada mais. Então isso faz com que eu entenda. Eu estou hoje aqui, mas eu estou trabalhando para estar aqui há 2 anos. E eu estou sonhando e imaginando como eu poderia chegar até aqui há 10 anos. Eu não planejei ontem, planejei só há muito tempo. E para isso precisa ter os mais velhos próximo, para a gente não surtar. Para os mais velhos falarem: tá tudo bem, filha, o seu caminho tá certo, caminha, continua caminhando, porque é muito difícil, a gente sabe. As pessoas querem tudo muito para ontem e o que a gente faz não é para ontem. Com certeza o projeto de vocês não surgiu ontem. Então, assim, até realizar, as coisas demoram. Então a minha arte é sobre isso, é sobre profundidade. Eu sempre convido as pessoas para estarem no profundo e é muito interessante. Porque quando acontece o show, as pessoas choram. As pessoas dizem: isso me fez pensar em algo de mim que eu preciso começar a mexer. Então, é esse lugar que eu quero habitar, é esse lugar que eu habito e é esse lugar que eu convido as pessoas a apreciarem a minha arte. E a outra pergunta que você fez? Acho que já não era. Já não era, respondeste tudo. Que bom, que bom. Já está. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim é muito importante estar aqui. Sou muito fã do trabalho de vocês, do que vocês fazem. A gente precisa de representações nesta era digital. Por isso que eu digo, a gente precisa pensar daqui para frente.
O que é que a gente vai fazer para, de fato, dar notoriedade e voz a quem sempre teve voz, colocar luz aonde sempre teve luz. E vocês fazem isso de uma forma muito bonita, muito poética e política. E é por isso que eu digo, a gente precisa pensar politicamente como a gente vai fortalecer de fato a gente, sabe? E não só o reencontro romântico de que estamos juntos e a emoção, não. Preciso agir. Tem emoção, eu sei que tem. Eu senti muito isso lá. Queria chorar e fiquei me controlando para não chorar muito em Guiné-Bissau. Queria muito chorar. Queria muito sentar e só chorar. Eu só sentia vontade de chorar, eu não sentia vontade de mais nada. Mas eu estava ali com sangue nos olhos para fazer algo. Eu estava ali por uma razão e por isso eu segurei um pouco a minha emoção. E disse, não, vamos trabalhar. Vamos acontecer. Eu espero que ano que vem eu traga essa novidade, ainda esse ano.